Adiantado da hora e não é justo isso com vocês, né, no calor do nosso sertão. Então eu quero saudar aqui com muito carinho aos companheiros da FETRAF, Rosival, Edilto, né, parabenizá-lo, eles sempre pela dedicação, pela capacidade da gestão da nossa federação, né, e a gente se emociona, fica muito feliz de estar aqui junto com vocês, celebrando esse grande momento. Quero fazer uma saudação muito especial aos beneficiários, né, na pessoa aqui desse senhor aqui, senhor Mário, que, né, fez uma poesia linda, refletindo realmente o sentimento nosso, né, de sertanejo, de povo do semiárido, que se vê a partir desse momento, dessa construção de políticas públicas, né? Então, saúdo a todos os beneficiários na pessoa dele e na pessoa da nossa companheira ali, que está sentada também, essa grande mulher. Quero saudar aos companheiros do Partido dos Trabalhadores aqui, ao Jarbas, ao Pimenta, ao nosso amigo Eliude, que está saindo, a Márcio, esse grande profissional. Quero saudar a equipe da FETRAF, que está aqui, né, que contribui, a Vívia, o Gelber, a Márcia, a toda a turma que ajuda muito a gente. Quero saudar também aos representantes do STR, Sindicato de Trabalhadores Rurais aqui de Serra Preta. Quero saudar o Tarcísio Branco, esse amigo nosso lá do mandato do grande companheiro deputado estadual, que nós nos orgulhamos, líder do governo Rui Costa, o nosso companheiro Zé Neto, o mandato da luta, a companheira Conceição, essa grande mulher, batalhadora, agricultora de Feira de Santana, né, que bota a boca mesmo no trombone, fala e ajuda na organização das mulheres e da agricultura familiar, e a nossa líder na Cutibaía. E quero saudar o vereador, né, o vereador Mário, também aqui, e o nosso amigo Aldinho, né? Aldinho. E é uma saudação especial a todos vocês. Para ser bastante breve, mas tem uma pessoa aqui que eu fiz questão de vir aqui hoje, para estar com ele compartilhando desse momento. Né? É o meu amigo Paulo. Né? Eu convido o Paulo aqui para eu dar um meu abraço a você, Paulo, porque Paulo, para mim, ele tem um significado muito importante na minha vida, como militante, como companheira. Por quê? Quando nós estávamos criando a FETRAF aqui na Bahia, quando a gente estava na luta aqui para construir esse projeto de organização da agricultura familiar, e a gente vivia procurando profissionais, pessoas para ajudar a gente na direção da construção. E um dia me apresentaram este rapaz, falou, ele vem do MOC, da organização comunitária, é um técnico, não sei o quê, para trabalhar aí com vocês num projeto nosso de formação, de organização da FETRAF. Eu me emociono com isso, Paulo, porque eu vejo esse retrato, porque na vida da gente, a gente tem que ter solidariedade, tem que ter amizade, tem que viver com as pessoas, valorizando e respeitando. E Paulo, ele chegou na FETRAF e ele não chegou para simplesmente fazer o trabalho técnico, não. Ele foi o meu amigo quando eu mais precisei. Quando eu perdi minha mãe, quando eu fiquei grávida, quando eu tenho um filho de 10 anos, muitas vezes eu recorri a Paulo para me ajudar. Sou mãe solteira, crio meu filho sozinha. E ele, como amigo, ele às vezes até levou, eu estava em São Paulo viajando, eu fui coordenadora da FETRAF, 2 mandatos, fiquei 10 anos em Brasília. E às vezes, quando meu filho estava aqui na Bahia, eu pedia, Paulo, dá uma força, passa na minha casa. Um dia desse mesmo eu disse, Paulo, meu filho está febril, está passando mal em casa. Eu estava em Brasília, leva meu filho no médico para mim, por favor. Então, essas relações, elas vão além dos interesses do trabalho profissional da política. E são relações de ser humano. Então, eu queria dizer para vocês aqui de Serra Preta, que Paulo não é o vereador Sérgio Moreira. Paulo é um ser humano, é uma pessoa que tem uma dignidade grandiosa. E Paulo encarou trazer para Serra Preta todos os programas que nós temos da FETRAF, mesmo não tendo sindicato, mas acreditou em cada uma de vocês, das associações. Porque o mandato de vereador não é o suficiente para fazer o que ele fez, não. Então, Paulo, e um dia desse também você teve uma decisão, me ajudou numa definição muito importante na minha vida. Quando eu estava lá no Congresso da FETRAF Brasil, cumprindo meus 2 mandatos, eu disse, e agora? Eu volto para a Bahia, eu não volto. Paulo chegou lá em Brasília, nem sabia que ele estava lá, foi lá no Congresso, me chamou para conversar, me ajudou a refletir. E eu voltei, Tarcísio, mais Conceição, para
para a Bahia, fui candidata a deputada federal, com muito orgulho, uma campanha da militância, sem dinheiro, mas uma campanha para representar esse setor que é esquecido, é desconhecido pela política nacional, a agricultura familiar, e eu quero agradecer de coração a ele e a toda a equipe que fizeram a minha campanha aqui, a nossa campanha, porque não é minha, a campanha não foi minha, foi do projeto nosso, e eu tive quase 700 votos. E eu quero dizer, Paulo, e isso é muita coisa, lugares que a gente tinha sindicato, tinha um monte de investimento, não deu o retorno que você, só com mandato e com sua luta, me deu retorno para o projeto, não foi a Elisângela, foi o projeto da agricultura familiar. Muito obrigada, eu queria ter essa oportunidade de fazer esse agradecimento pessoalmente com as lideranças aqui de Serra Preta. E esse dia de hoje está me dando essa oportunidade. E eu vou te dizer, companheiro, uma coisa, se você, vamos pensar, vamos organizar, porque nós precisamos de um mandato em Serra Preta. E esse mandato ele terá a qualidade e a oportunidade de fazer por quem mais precisa e principalmente pensando pelo segmento que é tão importante quanto a todo outro produtivo e econômico no Brasil, que é a agricultura familiar. E se você tiver uma parceria nessa chapa, eu não vou dizer, não é na chapa, é na cabeça para conduzir esse processo junto com o Paulo, eu vou te contar. Essa Serra Preta, viu, Tarcísio? Nós vamos ter muita de fazer. Eu, Paulo, vou ficar muito feliz de vir aqui fazer campanha com a chapa com vocês dois. Se não for, porque a política é política, né? A gente tem que saber fazer. Se não for isso, eu vou estar do mesmo jeito, ajudando a Paulo a ter um mandato e ajudando a você. Né? Gostei muito da sua fala, do seu perfil. Eu acho que Serra Preta realmente encontrou a grande liderança que estava precisando para representar. Então, o que eu quero dizer para vocês, para não me alongar muito, que eu fico tão feliz quando eu vi uma inauguração de habitação, eu me emociono. Eu fico tão assim, porque assim, o programa de habitação, vocês precisam saber, ele começou no Rio Grande do Sul, pelos movimentos sociais, com o Olívio Dutra, governador do Partido dos Trabalhadores, porque nosso povo foi lá. Quando Lula ganhou, Lula levou ele para ser ministro das cidades, o primeiro mandato de Lula. E nós, junto com Olívio Dutra, fomos lá e criamos o programa para o rural, porque não existia programa de habitação para rural. Só existia programa para quem morava na cidade, não é isso? Então, essa história é nossa, essa construção desse programa é nosso. E nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. E outra coisa, o programa de água também me emociona muito quando eu vim inaugurar tecnologias, entregar tecnologias junto com os parceiros, porque, Paulo, na caravana que a gente fez em 2001, quando o Lula estava muito em dúvida se ele ainda ia para a quarta disputa, porque ele já tinha perdido 3, levamos ele, Conceição, no sertão do Ceará, e ele presenciou a construção de uma cisterna de consumo. A gente preparou tudo lá, e ele chegou e ficou assistindo. Nosso presidente Lula disse assim, quando ele ficou assistindo quase uma tarde toda lá, quase terminou de fazer a cisterna, ficou pronta. Ele olhou para a gente e disse, olha, eu vou ser candidato. Vou ser candidato por um monte de coisa. Eu estava muito em dúvida, mas quando eu ser presidente, se eu me eleger em 2000, isso era em agosto de 2001, se eu me eleger em 2002, eu vou fazer 1 milhão dessa cisterna. Aí ele olhou para o presidente do sindicato dele, que estava com ele, Guiba, e disse, Guiba, será que lá o sindicato de metalúrgicos tem um dinheirinho lá? Já vi aqui as contas, dá tanto aqui. Será que tem um dinheirinho lá para a gente mandar para esses meninos aqui fazer 100 cisternas dessa? Guiba disse, dá, tem dinheiro, dá para mandar esse dinheiro. Mandou o dinheiro e fizemos. Ele disse, sabe por que eu quero fazer 100 aqui? Para eu botar no meu programa de governo as fotos e fundamentar para que ele se torne um programa mesmo de políticas públicas, e se tornou. Então, sabe por que tem que dizer isso na hora que a gente está aqui fazendo uma entrega? Porque as pessoas têm que saber, as coisas não aconteceram por acaso. E qual é o nosso papel aqui? Nosso papel foi lá brigar para que Lula fizesse o programa de tecnologias de acesso à água do semiárido, para que o governo Lula deu dignidade para a gente. A gente conseguiu no semiárido atravessar 4 anos de seca,
sem mortalidade infantil, sem mortalidade de pessoas, até sem mortalidade de rebanho. Muitos lugares nem rebanho perdeu. Por essas políticas que nós ajudamos a construir nesses 13 anos. E essa política de habitação também. Por que é que nós estamos vivendo esse momento no Brasil? Eu, como mulher, semana passada eu estava em Brasília. Não teve dor pior do que estar acompanhando Dilma naquele momento em que ela estava sendo afastada do seu cargo e ela dizendo, e todo mundo sabe que ela não fez, ela não cometeu crime. E a pior injustiça do mundo é quando a gente é acusado daquilo que a gente não fez. Eu digo isso toda hora e digo para as pessoas, quando a gente é criança, que às vezes a mãe da gente ou na escola diz, fulano, você fez, você derrubou, você brincou. E a gente diz, não fui eu. E não fui eu, e alguém vai dizer, não é você. Aquilo vai doendo na gente, imagina! Olha, mulheres, eu estou indignada, eu não consegui chorar. Até agora, desde aquela hora lá, eu pensei que eu ia desabar. Mas eu disse, eu não vou chorar. Porque se eu chorar, eu vou como é que diz, entrar numa profunda tristeza e eu não vou ter a coragem que eu estou tendo de ir para cada canto fazer esse debate. Porque eu, como mulher, eu me senti injustiçada também naquele momento. Eu me senti... eu senti realmente na pele, nós sentimos o que é o Brasil. O que é a elite brasileira. Qual é o preconceito que ainda tem contra as mulheres. Porque eu não tenho dúvida, se fosse um homem, não teria tratado desse jeito. Se fosse um homem, aqueles deputados não teriam feito o desrespeito que fez no dia 17 de abril na votação. Porque muitos deles diziam, eles sabem, eles votaram no retrocesso e eles sabem. Muitos ganharam mais de 1 milhão para pagar, para fazer suas campanhas agora em 2016, viu? Os golpistas tá endinheirado, viu, Conceição? Para 2016, para não deixar nenhum de nós ganhar as eleições de 2016. Nós temos que ter clareza disso que está acontecendo. Eles ganharam milhões. Saíram de dentro de lá para votar. Por isso que votaram em nome da mãe, em nome dos filhos. Arrumaram no que votar e não disseram que eu estava votando ali porque a presidenta cometeu algum erro. Então, minhas companheiras e minhas companheiras que estão aqui, nós precisamos refletir, nós mulheres somos 51% da população brasileira. Nós mulheres não somos 10% na política. Nós mulheres só fica com o trabalho, é na família, é no trabalho, em qualquer lugar, nós só fica com a... Quem está aqui? As mulheres. Quem tem que receber o cartão é as mulheres. Quem tem que cuidar da cisterna é as mulheres. Nós somos importantes demais para o desenvolvimento desse país, mas nós não somos valorizados. A sociedade brasileira é preconceituosa. A elite brasileira é vergonhosa, é corrupta e suja e hipócrita. E agora nós estamos vivendo a luta de classe. A luta de classe, sabe o que é? Os ricos não querem que os pobres tenham oportunidade. Porque o governo Lula e o governo Dilma simplesmente começou a colocar uma gota de água no oceano da pobreza, da miséria que a gente tinha. Os ricos brasileiros são preconceituosos. Os ricos brasileiros não valorizam o seu próprio país. Eles acham que muito melhor é Miami, é a Europa, é os Estados Unidos do que o seu próprio país. Os ricos brasileiros não querem conviver no mesmo aeroporto, no mesmo espaço que eles estão com nós, pobres, tendo oportunidade. Os ricos brasileiros, a elite brasileira, os políticos, não quer que a gente bote os nossos filhos na universidade, porque gente que tem conhecimento, né, minha amiga Karine? Gente que sabe as coisas não vai votar em qualquer um que chega aqui nessa comunidade pedindo voto. Gente que tem acesso à educação, vai ler um jornal e vai conhecer a história das pessoas. Então é melhor que tenha país de analfabeto, país de miserável, para eles continuar pisando e massacrando e mandando nesse país. Então, esse momento é muito importante. Nós temos que vencer, nós temos que retomar com a Dilma. Não está tudo acabado, não. É 180 dias que nós vamos brigar, nós vamos estar na luta. Porque se a gente não brigar para que nesses 180 dias Dilma volte, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder em tudo que já conquistamos, porque eles estão fazendo uma condição muito rápida, porque não foi o povo que deu o golpe. Não é o povo que é culpado, né? A nossa culpa tem um significado, porque votamos em deputado, nunca valorizamos o voto do parlamento. E
tudo isso tem acontecido porque nós, até hoje no Brasil, nas eleições a gente só tem ganhado uma eleição, a gente nunca ganhou as 3. Nunca elegemos a maioria de governadores e nunca elegemos a maioria do Congresso. Então, meus companheiros e companheiras, para terminar, eu quero dizer para vocês, o voto é a arma mais importante. Eles estão querendo tirar a previdência social da gente, estão querendo tirar tudo isso que eu não vou mais repetir aqui, que os companheiros já falaram, mas a gente pode mudar essa história, como mudamos em 2002, elegendo Lula presidente. E tivemos oportunidade nesse país. E a gente pode mudar esse retrocesso. E o povo nas ruas agora, a nossa mobilização social, ela será fundamental. Para que a gente possa mostrar que temos a força. Nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos a classe trabalhadora e os mais pobres são a maioria. Então quem tem que fazer a transformação somos nós. Não vamos deixar que meia dúzia de deputados corruptos, que estão tudo na lista do Lava Jato, da corrupção brasileira. Quem já viu Dilma? Quem já viu Dilma em uma das listas? Quem já disse que Dilma corrupeu? Então, a gente precisa, né, ter consciência desse momento e não estar perdido. Nós temos condição de reverter esse quadro, nós temos condição de retomar o crescimento do nosso país, mas vai depender da gente. E as eleições municipais, tomem cuidado, prestem atenção no quem vai votar. Ah, não, mas o vereador... Que nada, fulano vai trazer algum mal pra mim, ele é meu vizinho, meu amigo, não, vota nele mesmo por amizade, não sei o quê. Sabe lá quem está patrocinando aquele voto? Sabe lá quem está patrocinando para ele ser um vereador aqui? Porque tudo começa aqui, ó, no município. Tudo, a base começa aqui. Se ele não tiver maiorias de prefeito, se eles não tiverem maiorias de vereadores, eles não têm força para fazer o que eles estão fazendo. Então, nós estamos passando por um momento da história do nosso país, por um golpe, né? Como Conceição diz, é diferente de 64, mas o golpe é pior do que o golpe de 64. Porque nós não tínhamos tantas conquistas, nós não tínhamos tantos avanços, e nós tínhamos uma... Né? E agora nós também temos, é pior o desastre para as perdas, mas nós também temos uma base social muito fortalecida, e nós vamos botar ela para funcionar, para ir para as ruas. Dilma voltará, e se ela não voltará, mas 2018 nós vamos, é só 2 anos, nós não vai levar nem 20 nem 30 anos para a gente retomar o crescimento e a oportunidade para os mais pobres desse país. Um grande abraço a todos vocês. Mulheres, vamos continuar firmes, eu continuo na luta, eu serei candidata novamente, porque nós mulheres temos que ocupar os espaços da política, nós da agricultura familiar temos que reverter esse quadro que nós perdemos o nosso principal espaço de governo. Por isso que eu e muitas outras têm que continuar na luta, e eu continuarei junto firme com vocês, para que a gente possa ter a nossa representação e a nossa voz no Congresso Nacional da Agricultura Familiar e das Mulheres Trabalhadoras.